This call is now being recorded. Sentindo o ar entrando pelo seu nariz, com gentileza, percorrendo todo o seu corpo através do seu sangue, e vai soltando o ar pela boca num primeiro momento. E vamos só trazendo um pouco agora desse silêncio para essa observação interna num primeiro momento. Então, vai sentindo as batidas no seu coração, sente seus músculos, seus ossos, seus tendões, os nervos. E todas as suas células em equilíbrio, em movimento. E vai percebendo a sua energia, como que ela se movimenta. Geralmente, a nossa energia, ela se movimenta, ela aparece ou some, dependendo do que está acontecendo à nossa volta, ou de acordo com alguma lembrança que a gente teve, de algum pensamento que a gente teve. Então, é como se a gente estivesse o tempo inteiro buscando esses acontecimentos, essas situações, as lembranças, os pensamentos, que vão fazer com que a nossa energia surja, com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta em movimento mesmo. Às vezes não é nem bem, às vezes tem mais relação com sentir que existe um eu que está vivo, uma identidade que está viva, que está acontecendo, que está funcionando. Então, agora a gente pode perceber que a gente fica muito à mercê de todas essas situações quando a gente está olhando para o mundo, sempre buscando alguma coisa, querendo satisfazer essa necessidade de estar com essa energia acontecendo. E como seria se a gente pudesse só estar bem atenta e percebendo essa energia somente aparecendo, sem nada estar acontecendo. Às vezes a gente percebe, né,
Isso acontecendo quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta. Ou quando a gente está com alguém que a gente gosta, ou num lugar que a gente gosta, a gente sente esse bem-estar, né, dessa energia aparecendo. Mas, no fundo, a questão é a gente não se apegar ao fato de que a gente só vai estar bem quando essa pessoa estiver perto da gente, que a gente só vai estar bem quando a gente estiver fazendo aquela ação, ou que a gente só vai estar bem quando a gente estiver naquele lugar, porque, na verdade, essas coisas não são inerentes. Isso que a gente sente não tem a ver com a situação em si, com a pessoa em si. Senão, ia ser sempre da mesma forma. Sempre que você está naquele lugar, você se sente super bem. Isso não é verdade. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está. A mesma coisa com as pessoas. Não, sempre que eu estou com aquela pessoa, eu estou me sentindo muito bem. Não é verdade, porque às vezes a gente não acordou bem, e aí a gente também não está legal, né? Naquela comunicação, naquela relação com aquela pessoa. Então, essas características, elas não são próprias, mas sim da nossa própria energia. Então, como seria a gente poder se movimentar mantendo essa energia autossurgida sem que nada precise acontecer? E a gente vai só agora dando início ao nosso encontro, já tentando fazer essa prática de observar esse movimento de energia dentro de nós, enquanto a gente estiver fazendo a leitura. Eu agradeço por essa oportunidade, que a gente possa ter essa intenção de estarmos juntas, trazendo coisas boas para a gente e também para as outras pessoas que estão perto de nós, né? A gente só vai mexendo as mãos, aos poucos voltando ao nosso encontro. Uma boa noite aqui. Pessoal que chegou agora, a Márcia Prado, a Sandra, a Clau, boa noite. Boa noite. E também pedir desculpa porque eu tô saindo de uma gripe, fiquei bem ruinzinha na semana passada, então vou ficar tossindo e é ruim, né? Ainda mais na abertura, né, na meditação. E aí, eu tô aqui fazendo a meditação, daqui a pouco eu ouço uma música do nada, vou ver o Dani tá com o fone de ouvido no tablet e estava vendo alguma outra coisa no celular. E aí ele não ouviu que estava o som no celular. Então eu não sei se vocês ouviram a baguncinha que foi aqui em algum momento, mas acho que vai dar para ver depois na gravação, né? Então, se atrapalhou aí de alguma forma, vocês me desculpem. Eu acho que não deu tempo de ouvir, mas vocês vão me ver, sim. Ai. Gente, como vocês estão? A gente vai voltar para a leitura. Queria saber como está sendo para vocês esses dias, essas semanas. Principalmente em relação à leitura, à autocompaixão, vocês estão conseguindo
pelo menos em alguns momentos, observar isso dentro de vocês, essa capacidade de perceber que tem alguma coisa errada e se acolher, ao invés de ficar se julgando, se criticando, achando que tem que fazer muitas coisas, né, para sair daquilo. Tá rolando? Então tá bom, isso que importa. Tá, então, a gente parou na página 153, ou, agora eu não lembro se é o Confundindo o Mapa com o Território, acho que a gente já leu, né? A gente está no autocompaixão versus autoestima, é isso? Tá. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Tá. Então vamos lá. Vou só pegar uma água aqui. Autocompaixão versus autoestima. E se, em vez de tentarmos definir nosso valor com julgamentos e avaliações, buscássemos uma fonte totalmente diferente para nossos sentimentos positivos em relação a nós mesmos? E se esses sentimentos vierem de nossos corações em vez de nossa mente? A autocompaixão não tenta capturar e definir o valor ou a essência de quem somos. Não é um pensamento ou um rótulo, um julgamento ou uma avaliação. Em vez disso, é uma maneira de nos relacionarmos com o mistério de quem somos. Em vez de gerenciar a nossa autoimagem de modo que seja sempre palatável, a autocompaixão honra o fato de que todos os seres humanos têm pontos fortes e fracos. Em vez de ficarmos perdidos pensando se somos bons ou ruins, devemos tomar consciência da nossa experiência no momento presente, percebendo que essa experiência está sempre mudando, além de ser inconstante. Então, vou ler essa parte de novo. Em vez de ficarmos perdidos pensando se somos bons ou ruins, porque é o que acontece, a gente fica num looping, pensando no que a gente fez, no que a gente deixou de fazer, e como sair daquilo, e nesse meio tem muito molho de auto-julgamento, crítica, né? E a gente fica só nisso, e a gente não percebe. Então, ao invés de começar a fazer isso, quando acontece algum BO, a gente pode tomar consciência da nossa experiência no momento presente. Ou seja, o que realmente está acontecendo agora? Se for para não colocar nenhum juízo de valor, nenhum bom ou ruim, o que realmente está acontecendo agora? E aí, com isso, você vai percebendo que a sua visão da coisa muda. Ou seja, de novo, não é a coisa em si, porque a coisa está mudando o tempo inteiro. Essa inconstância é que é presente o tempo todo, né? Então, não é aquela pessoa que é a questão, não é ela que tem que mudar, ou aquela situação, não, quando eu conseguir resolver essa situação, né? E aí, o que eu tenho que fazer para resolver? E aí, é julgamento da situação e julgamento de mim. Julgamento da pessoa e julgamento de mim. Tá, o que efetivamente está acontecendo agora? Né? Porque isso que está acontecendo agora também vai mudar. Às vezes, a minha visão também vai mudar sobre isso. Então, eu não preciso me apegar tanto, né? E de novo, uma prática, porque não é fácil fazer isso durante o dia, sabe? Durante o dia a dia, assim. Né? Quando a coisa está acontecendo, você não está querendo saber nada, você está só
fazendo as coisas da forma que você sempre fez. E não é porque você... isso é ruim, não é cognitivo, né? Não é racional. Isso é ruim, então não vou fazer. Se fosse assim, todas as dietas funcionariam, né? Por que não funciona? Não é a dieta em si. Às vezes a gente não quer mesmo fazer, tem outras coisas envolvidas, é uma coisa da energia, é a emoção, né? Vamos pensar assim, não é racional. Senão a gente faria coisas diferentes às vezes, né? Aliás, acho que muitas vezes. Então, essa percepção da inconstância é muito importante. Nossos sucessos e fracassos vêm e vão. Não nos definem nem determinam a nossa dignidade. São apenas parte do processo de estar vivo. Nossa mente pode tentar nos convencer do contrário, mas nosso coração sabe que nosso verdadeiro valor reside na experiência do núcleo de sermos um ser consciente que sente e percebe. Isso também é legal, né? É o processo de estar vivo. Isso é natural num processo de estar vivo. Você tem realizações e fracassos. E aí, quando você percebe, quando você começa a olhar para os fracassos como não sendo fracassos, são só processos, né, partes de se estar vivo, a coisa também dá uma aliviada. E aí a gente começa a perceber também essa mesma coisa em relação às realizações. As realizações também são partes do processo de estar vivo. Né? Isso significa que, ao contrário da autoestima, os bons sentimentos de autocompaixão não dependem de estarmos acima da média e sermos especiais, ou de alcançarmos nossos ideais. Em vez disso, vem para que nos preocupemos conosco por sermos frágeis e imperfeitos, apesar de magníficos. Em vez de nos colocarmos contra as outras pessoas num jogo infinito de comparação, abraçamos o que partilhamos com os outros e nos sentimos mais conectados com todo o processo. Os bons sentimentos de autocompaixão não desaparecem quando confundimos tudo ou quando as coisas dão errado. Na verdade, a autocompaixão entra em cena precisamente quando a autoestima nos decepciona. Sempre que falhamos ou nos sentimos inadequados. Quando a fantasia inconstante da autoestima nos abandona, o abraço abrangente de autocompaixão está lá, esperando pacientemente. Claro, os céticos podem estar dizendo para si mesmos, mas o que as pesquisas mostram? A frase seguinte diz que, segundo a ciência, a autocompaixão parece oferecer as mesmas vantagens da alta autoestima, sem suas desvantagens perceptíveis. A primeira coisa a saber é que a autocompaixão e a autoestima tendem a andar juntas. Se você é autocompassivo, vai ter maior autoestima do que autocrítica. Mas, assim como a autoestima elevada, a autocompaixão está menos associada à ansiedade e à depressão, relacionando-se com a felicidade, o otimismo e as emoções positivas. No entanto, a autocompaixão oferece claras vantagens sobre a autoestima quando as coisas dão errado ou quando o nosso ego está ameaçado. Por exemplo, num estudo que meus colegas e eu realizamos, alunos de graduação foram convidados a preencher um formulário com medidas de autocompaixão e autoestima. Em seguida, veio a parte difícil. Eles foram convidados a participar de uma entrevista de emprego simulada para testar a habilidade de fazer uma entrevista. Uma boa quantidade dos graduandos estava nervosa com o processo, especialmente porque em breve teriam que passar por isso na vida real. Como parte do experimento,
os alunos foram convidados a escrever uma resposta para a temida, mas inevitável pergunta nas entrevistas de emprego. Vou ler de novo. Como parte do experimento, os alunos foram convidados a escrever uma resposta para a temida, mas inevitável pergunta nas entrevistas de emprego. Por favor, descreva sua maior fraqueza. Isso foi depois de serem solicitados a relatar se estavam ansiosos. O nível de autocompaixão atingido pelos participantes previu quanta ansiedade sentiam, mas não o nível de autoestima. Em outras palavras, alunos autocompassivos relataram sentir menos autoconsciência e nervosismo. Como é que é? Em outras palavras, os alunos autocompassivos relataram sentir menos autoconsciência e nervosismo. Não entendi. Autoconsciência? Presumivelmente porque achavam normal admitir e falar sobre seus pontos fracos. Estudantes com alta autoestima, por outro lado, não ficaram menos ansiosos do que aqueles com baixa autoestima, tendo sido jogados para fora da zona de conforto com o desafio de discutir suas falhas. Curiosamente, as pessoas autocompassivas usaram menos pronomes na primeira pessoa do singular ao escrever sobre seus pontos fracos. Ao invés disso, falavam na primeira pessoa do plural. Também fizeram frequentes referências a amigos, familiares e outros seres humanos. Isso sugere que o senso de interconexão inerente à autocompaixão desempenha um papel importante na sua capacidade de proteção contra a ansiedade. Outro estudo solicitava que as pessoas imaginassem estar em uma situação potencialmente embaraçosa, serem membros de um time que perde um grande jogo, por exemplo, ou atores de uma peça de teatro que esquecem suas falas. O que os participantes sentiriam se algo assim acontecesse com eles? Os autocompassivos foram menos propensos a sentir humilhação ou incompetência, e não levavam as situações para o lado pessoal. Em vez disso, disseram que levariam as coisas no seu ritmo, tendo pensamentos como: todo mundo erra de vez em quando, e, no futuro, isso realmente não vai fazer diferença. A autoestima elevada, no entanto, fez pouca diferença. Tanto aqueles com alta ou baixa autoestima eram igualmente propensos a terem pensamentos como: sou um perdedor, ou queria poder morrer agora. Mais uma vez, a autoestima elevada tende a chegar de mãos vazias nos momentos críticos. Em outro estudo, os participantes foram convidados a gravar. Deixa eu só falar uma coisa. Ah, bom, bem, tudo bem. Agora que eu me liguei, eu tô falando no computador e vocês estão me vendo no celular. É ruim isso para vocês? Porque o que está aparecendo eu acho que vai ser ruim na gravação. Deixa eu ver, porque aí... Espera aí, gente, deixa eu só resolver isso aqui. Será que isso resolve? Vocês estão vendo a minha câmera pinada? Tá aparecendo primeiro para vocês? Não, tá aparecendo só a que tá fechada, né? Vai aparecer na gravação o coração. Então, agora que eu me liguei. E o pior é que eu acho que mesmo que eu fechar o meu áudio peraí. Se você pinar
a sua imagem se você pinar a imagem pior. Então, eu achei que podia, se eu deixasse como um pin o meu vídeo, ia aparecer, mesmo que a outra câmera tivesse com o som, né? Porque aparece sempre a câmera que tem o som. Deixa eu ver rapidinho se eu consigo resolver isso. Porque eu acho que não vai ter, não, como. Bom, tá bom. Hoje vai ficar assim. Depois eu vejo se eu consigo resolver isso pro próximo. Vamos lá, vamos continuar. Desculpa aí a interrupção, que agora que eu me liguei. Então, mais uma vez, a autoestima elevada tende a chegar de mãos vazias nos momentos críticos. Em outro estudo, os participantes foram convidados a gravar um vídeo no qual deveriam se apresentar e se descrever. Foram informados que alguém iria assistir ao vídeo e lhes dar feedback do quanto pareciam acolhedores, simpáticos, inteligentes e maduros. O gabarito era falso, é claro. Metade dos participantes recebeu feedback positivo, a outra metade, feedback neutro. As pessoas autocompassivas estavam relativamente tranquilas, independentemente do feedback positivo ou neutro, e estavam dispostas a dizer que o feedback foi, de fato, baseado na sua própria personalidade. Pessoas com alto nível de autoestima, entretanto, tendiam a ficar chateadas quando recebiam um feedback neutro. Estou apenas na média. Também eram mais propensas a negar que o feedback neutro era devido à sua própria personalidade. A pessoa que assistiu o meu vídeo era uma idiota. Meu Deus. Isso sugere que as pessoas autocompassivas são mais capazes de aceitar quem são, independentemente do grau de elogio que recebem dos outros. A autoestima, por outro lado, apenas prospera quando as opiniões são boas e pode levar à evasiva e a táticas contraproducentes quando houver a possibilidade de se enfrentar qualquer verdade desagradável sobre si mesmo. Recentemente, meu colega Ross Von e eu investigamos os benefícios da autocompaixão, comparando-a com a autoestima. Estudamos mais de 3.000 pessoas de várias esferas da vida, e esse foi o maior estudo a analisar essa questão até agora. Em primeiro lugar, examinamos a estabilidade dos sentimentos positivos experimentados ao longo do tempo. Esses sentimentos tendiam a subir e descer como ioiô, ou eram relativamente constantes. Então, eles mediram, né, tentaram medir a estabilidade dos sentimentos positivos ao longo do tempo. Nossa hipótese é que a autoestima estaria associada a sentimentos relativamente instáveis de autovaloração, uma vez que tende a ser reduzida sempre que as coisas não vão como desejado. Por outro lado, como a compaixão pode ser estendida a si mesmo em bons e maus momentos, esperávamos que os sentimentos de autoestima associados à autocompaixão permanecessem estáveis ao longo do tempo. Para testar essa ideia, tínhamos participantes que nos informaram sobre o que estavam sentindo em relação a si próprios naquele momento. Por exemplo, sinto-me inferior aos outros, ou sinto-me bem comigo mesmo.
Repetimos o procedimento 12 vezes ao longo de um período de 8 meses. Em seguida, foi calculado o grau em que o nível global de autocompaixão e autoestima previam a estabilidade na autovaloração ao longo desse período. Como esperado, a autocompaixão estava claramente associada a sentimentos mais estáveis e constantes. Nós também descobrimos que é mais provável a autoestima ser dependente de resultados específicos, como a aprovação social, a competição por sucesso ou a necessidade de se sentir atraente. Quando o nosso senso de autoestima resulta de sermos um ser humano intrinsecamente digno de respeito, em vez de ser contingente na obtenção de certos ideais, nossa autoestima é mais resiliente. Descobrimos também que a autocompaixão estava menos associada à comparação social e à necessidade de retalhar ofensas pessoais. Também se relacionava com uma menor necessidade de fechamento cognitivo, que é, psicologicamente falando, a necessidade de estar certo, sem dúvida. As pessoas que investem na autoestima para se sentirem superiores e infalíveis tendem a ficar irritadas e na defensiva caso se sintam ameaçadas. Pessoas que aceitam compassivamente sua imperfeição não precisam se envolver em tais comportamentos para proteger seu ego. Na verdade, uma descoberta surpreendente do estudo foi a de que pessoas com autoestima elevada eram muito mais narcisistas do que aquelas com baixa autoestima. Em contraste, a autocompaixão estava completamente desvinculada do narcisismo. O motivo pelo qual não havia uma associação negativa é porque as pessoas que não apresentam autocompaixão também não tendem a ser narcisistas. Espera. A autocompaixão estava completamente desvinculada do narcisismo, ok. O motivo pelo qual não havia uma associação negativa, tá, é porque as pessoas que não apresentam autocompaixão também não tendem a ser narcisistas. Mas eu não entendi, tá falando que não... Gente, vocês estão entendendo? Não sei que sou eu, sei lá. Tá falando que pessoas que não apresentam autocompaixão também não tendem a ser narcisistas. Narcisismo, ela tá falando sobre a autoestima, né? Então, não sei se está certo isso, se eu que não estou entendendo, ou se está escrito errado no livro. Tá. Então, exercício 1. Identificando o trapaceiro. A. Liste até 10 aspectos de si mesmo que tenham um papel importante na sua autoestima. Coisas que fazem você se sentir bem ou mal sobre si. Desempenho do trabalho, papel como pai, seu peso, etc. Então tá, então são 10 aspectos de si mesmo que tenham um papel importante na sua autoestima, não importa se é para mais ou para menos, né? Tá. Agora o B. Pergunte a si mesmo as questões a seguir para entender como esses aspectos que você listou se relacionam entre si. Reflita se suas respostas mudam sua forma de pensar sobre as coisas. Será que essa impostora da autoestima pode estar desviando do seu caminho? Então, você vai ler, você vai responder, né? Listar ali os 10 aspectos.
e vai relacionar eles, perceber se tem alguma relação entre eles. Aí e aí com essas perguntas. Quero me sentir melhor do que os outros ou me sentir conectado? Será que meu valor vem do fato de eu ser especial ou de ser humano? Quero ser perfeito ou ser saudável? Vocês querem fazer agora? Acho que tá fácil, é só listar as perguntas, né? Os aspectos. Então, são os aspectos que têm importância na sua autoestima. Aqueles aspectos ou que te deixam para baixo, que diminuem a sua autoestima, ou que te deixam para cima, que elevam a sua autoestima. Vamos lá. Listei 7. Vocês conseguiram os 10? Vou esperar vocês terminarem, aí eu vou ler de novo as perguntas da B. Posso ler?
Estão escrevendo ainda? Não? Tem alguém ainda escrevendo? Tá, então vou ler. Pergunte a si mesmo as questões a seguir para entender como esses aspectos que você listou se relacionam entre si. Reflita se suas respostas mudam sua forma de pensar sobre as coisas. Será que essa impostora da autoestima pode estar desviando do seu caminho? Aí a pergunta quero me sentir melhor do que os outros ou me sentir conectado? Será que o meu valor vem do fato de eu ser especial ou de ser humano? Quero ser perfeito ou ser saudável? E aí, o que vocês perceberam alguma coisa? Eu vou pegar a minha autocompaixão agora e vou falar assim, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Meu Deus. Não, essa primeira, quero me sentir melhor do que os outros ou quero me sentir conectado? Foi uma pontadinha, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Tá difícil de entender também ou conseguiram entender e vou então só terminar de ler aqui essa última página, né? Que aí fecha o capítulo 7. Liberdade do ego. Embora o ego não vá embora completamente com a autocompaixão, ele se desloca para um segundo plano. Em vez de avaliar a si mesmo como um indivíduo isolado, com fronteiras que estão claramente definidas em contraste com os outros, você se vê como parte de um todo maior, interconectado. A ideia de que há um eu separado que pode ser julgado independentemente das várias condições interligadas que criaram esse eu é uma ilusão. A questão da autoestima só entra em jogo quando caímos na armadilha de acreditar que somos entidades distintas. Queremos experimentar a felicidade que deriva de se sentir bem sobre nós mesmos. Todo mundo quer. Além disso, essa felicidade é nosso direito inato, mas a felicidade real, duradoura, pode ser mais bem experimentada quando estamos envolvidos no fluxo da vida conectada e não separados de todo o resto. Quando estamos filtrando principalmente nossa experiência por meio do ego, tentando constantemente melhorar ou manter a nossa autoestima elevada, negamos a nós mesmos a coisa que realmente queremos, sermos aceitos como somos, parte integrante de algo muito maior do que nossos pequenos eus, infinitos, imensuráveis, livres. E aí, gente, como vocês estão? Conversar um pouquinho agora? Pode falar, Má.
Assim, né? Eu estava, antes de entrar nesse capítulo, eu estava estudando muito sobre autoestima. E estava naquele movimento assim, nossa, eu preciso realmente melhorar minha autoestima para poder realizar alguma coisa. Porque eu tô com a minha autoestima tão baixa que eu não estou conseguindo me movimentar, agir, porque eu sempre me acho a mosca do cocô, do cavalo, do bandido para fazer alguma coisa. Aí, assim, esse capítulo, toda essa minha teoria caiu por terra. Essa parte de hoje foi. Vou ter que ler de novo. Eu não sei se é o dia que não está muito fluido, enfim. Hoje eu senti umas coisas estranhas aqui, não sei se é minha cabeça cansada, mas enfim. É interessante esse ponto de vista dela, né? De que a autocompaixão te leva a mais lugares do que a autoestima. E é desconstrução aqui para mim. É desconstruir todo um processo. Me veio até coisas assim da minha infância, enquanto você ia lendo, né? Atitudes que minha mãe teve, de olha o fulano, né? Olha o que conseguiu, nossa, olha o trabalho dele, como está muito melhor do que o seu, e toda essa questão que vem criando, né? De assim, sempre ser melhor, ou até pelo fato de seja uma boa aluna, tenha um bom comportamento, porque você é a irmã mais velha. Né? Você é o exemplo para suas irmãs, elas vão te espelhar, elas vão se espelhar em você. Então, sempre tendo que ser a melhor, né? E mesmo às vezes nem querendo estar ali. Se comporte, cumprimente, não fale, não chore, não, né? E aí vinha nesse processo de minha autoestima foi detonada, então eu preciso melhorá-la. Aí ela fala assim, não, minha filha, não melhora não, é o caminho, tá? Aí eu falo, meu Deus, e agora? Agora eu faço o quê? Meu Deus, para onde eu vou? Aí já vem assim, e gente, a primeira coisa, cara, o que eu posso estudar ao mental? O que eu posso estudar para melhorar isso? Eu já estou fazendo, já estou lendo. E na semana passada eu estava fazendo uma limpeza aqui, menina, eu sou uma acumuladora de coisas, assim, tô assumindo, né? Que eu peguei de material que eu estudei nos últimos anos, e sempre nesse processo, descobri isso. Agora eu preciso melhorar isso. Estuda, 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 estuda. Eu tenho uma pilha de mais de 40 centímetros de coisas escritas, de cadernos, de folhas, e junta livro, e eu falei, tá, Márcia, e aí? Agora você vai inventar mais o quê? Aí eu já estava indo, né, para estudar o processo. Vamos estudar o processo da autoestima, porque aí agora vai. Tá, não, não é assim. Alguém precisa, eu preciso que alguém pegue na minha mão, pelo amor de Deus. Então, eu sempre penso nessa história, né, da visão, meditação e ação. Então, você tem a visão, que é uma percepção cognitiva do que se trata aquilo, independente do que for. Geralmente, a gente para aí nesse processo racional, né? De falar assim, não, eu preciso entender isso, né? Para poder colocar em prática. Mas aí eu vou primeiro entender. Aí, para eu entender, eu tenho que estudar milhares de coisas e eu nunca vou para a ação. Porque o processo cognitivo, ele é uma parte só. Aí, a meditação é o quê?
a meditação não é você ficar em paz. A meditação não é você não pensar. A meditação é você estar totalmente presente e aberta. Então, a meditação não é você chegar em algum lugar. A meditação faz com que você esteja aqui, aberta, receptiva para o que está acontecendo, sem ser levada, que é o que eu estava falando no início, né? A gente está sempre buscando essa energia que vai aparecer e vai fazer a gente se sentir bem. E a gente, então, está sempre carente dessas coisas que estão lá fora e que vão fazer minha energia aparecer. Só que essas coisas, elas têm, primeiro, a energia de um jeito ou de outro é minha, não é do que está lá fora. E se eu, de novo, né, me pegar, me embolar com o que está acontecendo, eu vou sempre achar que para eu sentir aquilo, eu vou ter que estar, como eu falei, estar com aquela pessoa, estar naquela situação. Então, por exemplo, nossa, eu estou meditando. Ai, estou me sentindo muito bem. Então, para eu ficar bem, eu vou ter que meditar. Eu só fico bem quando eu estou ali, sentadinha, bonitinha, na almofadinha, com o incensinho aceso, com a musiquinha X, quando, na verdade, essa energia está aqui, eu não preciso de nada. E aí, a meditação é isso, é você observar essa energia surgindo, mesmo que absolutamente nada esteja acontecendo. Então, eu estou aqui, com o olho aberto, num lugar só, tem muitas coisas acontecendo, eu percebo, e a energia vem, e eu tô aqui, eu tô presente. Meu olho brilha e eu tô aqui, entendeu? Eu não tô dormindo, não tô irritada, eu não tô, sei lá. Então, a meditação, eu acho que tem esse caminho, né, que é imprescindível da gente passar por ele, para poder chegar na ação, porque senão eu vou pegar essa visão e vou pegar essa energia toda embolada e querer agir a partir dela. Então a coisa vai ficar capenga. Aí quando você fala, né, da pilha de papel, tá? Vou dar uma sugestão, né? Eu tenho também um monte de caderno, né, de coisas escritas, assim. Tipo, faz alguma coisa com isso, nem que seja para você tirar ideias, ou até para você voltar e olhar para aquilo de uma forma diferente. Porque as coisas que eu escrevi, por exemplo, há 2 anos atrás, nossa, a minha visão sobre elas é totalmente diferente já. Então, nesse ponto, eu posso criar alguma coisa diferente também. Eu dei uma volta, né, naquela visão de algo que eu aprendi. Então, eu vou escolher uma daquelas coisas e vou meditar com aquilo. Então, o que é meditar com aquilo? Né? Não é ficar pensando naquilo. Mas é assim, é ter aquela intenção de olhar para aquilo de uma forma diferente. O que está além disso? E deixar que a energia se movimente, que é aquele negócio, né? O Henrique Lemes, eu estava vendo uma palestra dele, e aí ele estava falando que ele estava uma vez conversando com o Lama Santen sobre como que ele conseguia fazer tantas coisas, né? E ele falou, sabe o que acontece? Assim, quando eu estou numa cidade, porque ele vai viajando, né, para dar palestra, dar retiro e tal. Quando eu chego numa cidade, eu vou me ocupar dos problemas, entre aspas, daquela cidade. Então, não vou pensar que eu vou ter um ano inteiro passando por um monte de cidade e um monte de problema para resolver. Eu vou me ater àquela cidade.
ao que tem que ser feito naquela cidade. E uma outra coisa que ele fala que eu acho que, assim, nossa, eu achei muito interessante, que é, geralmente a gente, acho que eu já devo ter falado aqui, geralmente a gente quer alguma coisa, a gente parte do objetivo. Então, eu quero chegar naquele lugar, eu tenho aquele objetivo, né? Aí, o que eu faço? Eu começo a planejar, fazer todo um planejamento de todos os passos que eu preciso dar para poder chegar naquele lugar, né? Naquele objetivo. E eu me vejo, aí entra o que ela falou, eu não me vejo conectada, interconectada com tudo à minha volta. Eu estou achando que eu estou totalmente separada. Então, assim, é o que eu faço agora que vai gerar aquele resultado. Eu não vejo que o que eu faço é uma pequena parte dentro de tudo que está acontecendo para quando eu chegar naquele resultado, né? E aí, tanto que quantas vezes a gente tem um objetivo, a gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente imaginou, aí começa a aparecer um monte de imprevisto. Aí você fala assim, nossa, essa semana eu vou fazer isso, aquilo, e vai dar certo. Aí começa a aparecer um monte de imprevisto, você fica doente, o marido fica doente, você teve que viajar, alguém brigou com você, você esqueceu de pagar uma conta, aí você vai ter que sair correndo para resolver isso. Sei lá, acontece um monte de coisa, tipo, se você não conseguiu fazer. E você pensa assim, não, o problema é eu que não consegui, eu que não dei conta. Como que você não deu conta? Né? Você não está sozinha. O mundo está acontecendo também à sua volta, né? Então, esse caminho eu acho interessante por causa disso. Por exemplo, né, pegar tudo que você escreveu. Por exemplo, eu fiz um desenho que está no meu Instagram até, que é criar é transbordar, a frase. E era de um caderno, acho que de 2020. Que eu peguei, eu estou falando porque eu fiz isso esses dias, há um tempo atrás. Eu estou com, acho que uns 4 cadernos, assim, cheio de coisa escrita. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar todas as frases, né, porque são mais de pensamentos, de coisas também que eu estou aprendendo, né, mas já há muito tempo. Então, coisas que eu aprendi que hoje para mim não fazem mais sentido. Eu falei, mas mesmo assim, eu não vou jogar isso fora. Tem um monte de tesouro aqui dentro, né? Então, tem como é que ela chama? Ai, meu Deus! Esqueci o nome dela. Sheila Manioto, que é escritora, né? E aí ela fala de processo criativo dentro da escrita, mas pode ser levado para qualquer outra coisa, né? E ela fala que é um caderno como jardim. Então, tudo que você vai escrevendo, desde os sonhos que você anota, as coisas que você está aprendendo, tudo, depois de um tempo você tem que voltar e você vai relendo e você vai vendo as sementes que brotaram. Porque às vezes é uma coisa que na hora passou despercebida, mas depois você percebe a preciosidade daquilo, né? E aí eu fiz o desenho a partir dessa frase, né? Então é isso também, tipo, talvez durante uma semana tente fazer isso, e isso serve para todo mundo, né? Pega as coisas que você já tem, tudo isso que você já estudou, que você já aprendeu, que você já escreveu, tudo. Começa a pegar, você não precisa fazer com isso tudo, com tudo, claro, né? Mas começa a pegar as coisas que você já tem, o livro, o curso, ou sei lá, algum aprendizado que você tem, e veja isso como uma semente. E aí tenha essa intenção de fazer isso florescer. E aí vai meditar. Faz uma meditação sem muita intenção de entender qualquer coisa, porque senão você volta para o processo cognitivo de novo, né? E aí vê o que acontece depois. Porque aí entra outra coisa que o Lama fala, que é assim, você faz
uma ação. Aliás, foi o Lama, não sei se foi o Lama ou se foi o Shojian, é um outro. Mas tá, você faz uma ação e aí você vê como as coisas vão se organizando. Não é assim, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, depois eu vou fazer aquilo outro, sabe? Não, faz uma ação e espera. Isso também é um pouco do círculo, né? Fiz uma ação, agora eu, entre aspas, medito, né? Mas não é, vai meditar. É estar receptiva, percebendo, testemunhando como que a energia está se movimentando a partir da sua, como se você estivesse jogando a pedrinha no lago, né? Aí você vai ter uma hora que você vai sentir, tá bom, então agora chegou a hora de fazer tal outra ação, porque o próprio mundo, né, as próprias pessoas começam a se reorganizar. Isso é muito legal também. E eu acho que não pode ficar só no conhecimento, tem que vir para a prática, sabe? Como que eu posso fazer isso? Sabe, alguma coisa que está talvez meio, ou que está difícil, ou que eu quero colocar em prática, né? Que eu tenho um objetivo. Como colocar esse ensinamento para isso que está acontecendo agora na minha vida? Como dar um passo nessa coisa que está acontecendo e esperar e ver como as coisas se reorganizam, para só aí eu dar um segundo passo. Eu acho que pode ser interessante, porque voltando, né, para o livro, ela faz essa diferença entre autoestima e autocompaixão, e eu acho que a gente só precisa pensar numa coisa, né? Ela traz um monte de informação até baseada em pesquisa, mas a autoestima, o que a gente pensa na autoestima é que eu gosto de mim, independente do que os outros falem. A autoestima, pelo menos para mim, é isso. É quando eu tenho um apreço por mim mesma, independente se as pessoas gostam, não gostam, falam, não falam, elogiam, criticam, não importa, né? Aqui ela fala que essa autoestima, esse apreço, está ligado com alguma outra coisa. Então, essa não é pelo ser que eu sou, como ela fala no final aqui, que tem mais relação com a autocompaixão. A autoestima, pelo que ela traz, é esse apreço, só que sempre relacionado a ser boa em alguma coisa. Então, tanto é que ela traz esses 10 aspectos. São aspectos que você vê como coisas boas ou como coisas ruins. Aspectos que você critica em você mesma, que você acha que você tem que mudar ou que são ruins para você, ou aspectos que você gosta muito, que você sente que as pessoas elogiam, né? Então, aí que está a autoestima, eu acho que é essa a diferença. E a gente tem que pensar que ela está falando dos Estados Unidos, né? Nessas pesquisas. Eles têm mesmo essa coisa de a gente é o melhor, a gente não precisa sair daqui, né, para visitar outros países, porque o nosso país é o melhor do mundo. A gente não precisa aprender outros idiomas, porque o mundo inteiro fala inglês, para que a gente vai aprender outros idiomas? Então, eles têm essa cultura, né, de a gente, se você não é o melhor, então você é um perdedor, né? A gente nem usa essa palavra, nossa, você é um perdedor, a gente fala assim, né? Então também tem um pouco, pelo menos eu vejo assim, tem que olhar essas diferenças também. Por mais que a gente, como país, às vezes seja muito vira-lata, né, querendo copiar tudo deles, assim, mas a gente tem algumas diferenças. Então, a autoestima nesse sentido, eu não sei o que você falou, que você estudou bastante, né?
Então, talvez você pode fazer essa relação também, não pegar tudo isso que você aprendeu, que você estudou até agora e falar assim, ah, puta, agora não é mais nada disso. Não. O que faz sentido também, né? De tudo isso que eu estudei com o que a autocompaixão está me apresentando nesse momento, né? E praticar, testar. Acho que isso é uma coisa importante também, testar. O que mais, gente? Eu vou fazer uma confissão aqui, que essa primeira pergunta, né? Quero me sentir melhor do que os outros ou me sentir conectado? E aí, foi interessante, porque tem essa questão, né, que já foi vista e revista muitas vezes em terapia, que é ser especial, né? Que é principalmente vindo do meu pai, né? Que eu era bem a filha do pai, assim, sabe? Para quem leu Jornada da Heroína, né? E aí, então tinha essa coisa, né? Era a preferida, e a especial, e a única, e não sei o quê. Então, ok, beleza, tá bem tranquilo. Mas eu comecei a perceber que tem uma competição, assim, sabe? Que rola quando eu começo alguma coisa que eu tenho que dar resultado. E aí eu comecei a perceber isso no canto. Porque, assim, isso que assim, tá bem interessante esse capítulo foi bem interessante para mim, porque o Dani sempre falou que eu cantava bem, não sei o quê, eu falava assim, Dani, eu não canto bem, eu sou assim, afinada, é diferente, né? E aí comecei a fazer aula de canto e tal, e aí comecei a ficar uma coisa, ficava muito assim, eu tenho que conseguir, tipo assim, eu tenho que ficar boa nisso, eu tenho que conseguir fazer as coisas. E aí estava muito difícil, assim, as técnicas e tal. E aí eu comecei a, assim, sabe quando você sente que a coisa está acontecendo e você não está conseguindo lidar com aquilo, né? Então comecei a observar. E aí a primeira apresentação que teve, que acho que foi em agosto, eu estava muito nervosa. E para mim, acho que todas vocês já me conhecem há muito tempo, palco para mim não é nada, né? Tranco o microfone na minha mão, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, né? Normal. Mas eu estava muito nervosa, assim, porque eu queria fazer uma boa apresentação. Né? Não por medo de estar pelo palco, entende? Mas porque eu queria que ficasse muito bom. Aí uma hora, Dani, um dia antes, assim, da apresentação, o Dani falou assim, ô, Joana, por que você tá assim? Porque, veja, você tá pagando para se apresentar. As pessoas não tem alguém que te contratou para você se apresentar. É você que está pagando para participar da apresentação. O que está acontecendo, né? Eu falei, gente, é mesmo? Por que eu tô desse jeito, né? E aí foi tranquilo, né? Foi bem sossegado, assim, bem tranquilo. Mas aí eu percebi, assim, que existe uma competição, assim, e eu sei que tem, e eu começo a me julgar, sabe? Falando assim, gente, mas eu não sou assim, por que eu tô, sabe? E olhando para as outras pessoas que cantam também já há muito mais tempo do que eu falo assim, ah, mas ela errou isso, né? Você viu que ela desafinou, né? Você viu, né? Eu disse, gente, que feio isso, sabe? É feio! Aí eu comecei a... É engraçado quando acontece, porque você sabe que tem uma parte de você que tá nessa competição, que tá naquele reino, né, dos semideuses lá que eu tava falando outro dia. E, ao mesmo tempo, é aquela parte que, talvez para ter atenção, ou que, não sei, que teve atenção, né, pensando no meu pai, assim,
sempre com essas palavras, né? Que você é assim, assado, que você é especial, que você... E aí, quando... Aí é aquela coisa, então é como se você... É como se, não, é isso mesmo, né? Você começa a perceber esse javali, esse ego, essa persona que é quem está se sentindo amedrontada, que não vai conseguir ter uma apreciação, né? Só que aí, por como que a gente faz isso? Com essa possibilidade de se distanciar e olhar de fora. Então, esse terceiro incluído, né, esse terceiro olhar incluído, que a Mari fala também, é o olhar da meditação, que é quem você é, que foi a experiência, quer dizer, eu acho, eu não sei, que foi a experiência que eu tive no hospital, que não tinha pensamento nenhum, mas existia algo. Eu estava ali, mas não era eu, porque não tinha um... Era eu. Era difícil de explicar, né? Mas então você começa a perceber, tem um terceiro ali, que na verdade não é o terceiro, é quem você é. Todos esses outros, todas essas outras pessoas são passageiras. Então, tanto é que 10 anos atrás eu tinha ações ou desejos que hoje são diferentes, que não fazem mais parte da minha vida, né? Então, quando ela fala aqui, né? Quando você quero me sentir melhor do que os outros ou me sentir conectado, me vem aquela coisa do todo mundo quer ser feliz. No fundo, por mais estranho que seja, todo mundo está querendo ser feliz. Só que, às vezes, a estratégia que a gente usa não vai conseguir fazer isso por nós, né? Isso que eu estou fazendo não vai me trazer a felicidade, mas eu estou achando. Então, talvez essa pergunta, né? Eu quero me sentir melhor do que os outros, ou me sentir conectado, talvez eu quero me sentir conectada, mas eu achava que para me sentir conectada eu precisava ser a melhor. Para as pessoas falarem, nossa, eu quero ser amiga dela. Entende? Então foi bem interessante, assim, né? Até porque, tipo assim, se me perguntarem, eu vou falar assim, imagina, eu nunca quero assim, me sentir melhor do que os outros. Competição, o reino dos semideuses, nunca, né? E aí vem um pouco de humildade também, né? De perceber que isso, que e tá tudo bem, assim, é isso. Aí vem autocompaixão, e fala, é isso aí, tá, é difícil, mas você tá aí, vamos se liberar, né? Que aí que ela fala, liberdade do ego. Não é você, então, eu não tenho mais ego, o ego é muito ruim. Não, tá tudo bem ter um ego, mas você não precisa se agarrar nele, você não precisa condicionar as coisas que acontecem com essa identidade à sua felicidade. Né? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa, então? Então, a gente começa o capítulo 8 na semana que vem. Acho que vocês estão ficando muito quietinha. E aí, na semana que vem, tá? Se vocês puderem falar mais algumas coisas. Porque eu acho que essa troca é importante, né? A gente poder falar o que tá pegando, sabe? Ou o que tá tendo de ideias, é importante, porque às vezes uma coisa que tá ruim para você tá achando que é só com você e não é, né? Tem outras pessoas que vão também falar assim, nossa, exatamente assim. Né? Isso dá um quentinho, né, também no coração. E, ao mesmo tempo, às vezes você está passando por alguma coisa e aí vem alguém e fala algo, você fala assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, eu posso, né, abre uma janela, assim. Então, a gente conversa mais na semana que vem, tá?
Então, semana que vem, a gente começa o capítulo 8, então, a gente vai se falando, se vocês quiserem mandar alguma coisa lá no grupo, tá? Isso. Beijos, boa semana para vocês.